É, bom, boa noite, primeiramente, né? Eu queria dizer que é sempre um prazer dar essas aulas aí pro pessoal da Unicamp. Alô? Dá pra, dá pra ouvir? Dá Tá, pra tá dando estranho para aqui ouvir no computador. tá aberto o áudio do Poleng e da Bruna Zen. Precisa fechar. Ah, tá. Bom, então é um prazer dar essas aulas aqui, nunca é demais, eu acho que é importante, inclusive, a gente se atualiza e consegue ajudar de alguma forma o pessoal, os fellows novos, né, que estão entrando agora. E eu resolvi trocar meu tema, né? Acho que eu estava dando o mesmo tempo, tinha uns 3 anos aí, o Matheus me pediu para eu trocar, que ele disse que já estava de saco cheio. Eu escolhi esse tema porque eu gosto, na verdade, esse assunto de imagem, retina, é um assunto que sempre me despertou muito entusiasmo para estudar e para poder aprender. Então, vamos ver se eu consigo passar alguma coisinha aqui na aula hoje, né? Então, vamos falar aqui. ah, as aulas agora esse ano estão com uma dinâmica mais rápida, né? Então, vou começar falando aqui mais ou menos as vantagens e desvantagens do exame. Acho que é importante para saber o que que a gente precisa entender, né? Então, o CTA é um exame que ele permite uma aquisição espacial volumétrica da imagem do fundo do olho. Então, essa é a principal diferença com relação à geografia. A geografia é um exame que já está há mais de 70 anos aí, né? Começou em 1961, né? Por dois estudantes de medicina que descobriram a geografia. E já evoluiu muito. E agora o CTA está com menos de 10, tá com 10 anos no mercado, né? E é o primeiro exame que a gente consegue ter, de fato, uma separação dos plexos vasculares da retina. A gente não consegue fazer isso com outras formas de exame. É um exame que permite segmentar a retina aos níveis dos plexos vasculares e permite, inclusive, a gente fazer um acompanhamento longitudinal bastante preciso, assim como o OCTB, o OCT, né, normal, o tipo B, né? E é um exame que está cada vez mais se tornando mais rápido, mais reprodutivo e Conversa mais tá redu... acessível também. Tem Nossa. um microfone aberto. O melhor de tudo, ele é um exame não invasivo, né? O que deixa ele bastante, uma grande vantagem para ele, porque ele não tem contraindicação. A contraindicação é você não conseguir fazer o exame porque o paciente não consegue fixar, não consegue manter a posição ali. Por outro lado, é um exame que não permite avaliar a alteração da permeabilidade vascular, diferente da angiografia, por isso que o ACTA nunca vai substituir a angiografia, uma coisa que é inerente ao método, a gente nunca vai conseguir estudar quebra de barreira, uma creatinina não consegue errar. É um exame que tem uma amplitude dinâmica limitada, ou seja, a ausência de sinal da correlação de fluxo não quer dizer que não tenha fluxo. Vou falar um pouco mais disso mais tarde, né? E também um outro ponto ainda que é uma dificuldade grande é que os aparelhos comercialmente disponíveis hoje, eles fornecem dados limitados com relação à parte quantitativa de fluxo. Isso tem mudado, isso está cada vez melhorando mais, né? Mas ainda assim, tem aparelhos aí com software bastante enxuto. E uma outra coisa também é que o método de processamento de sinal ele apresenta dados, ele varia muito conforme o fabricante, não existe ainda um consenso com relação a isso. Cada fabricante tem o seu mecanismo tem o seu algoritmo de decorrelação, e isso dificulta muito a gente conseguir comparar um exame com o outro de diferentes fabricantes. Então, e além disso, é um exame mais sujeito a artefatos. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Então, para começar, a gente tem que lembrar da anatomia vascular da retina. Então, basicamente, aqui a gente consegue, isso aqui varia conforme a referência, mas a gente consegue definir de forma bem específica quatro plexos vasculares na retina interna, né? O primeiro deles é o plexo pré-papilar capilar radial, que ele passa ali na retina ao nível das camadas de fibras nervosas. Na verdade, a orientação dela é radial, e segue a orientação dos axônios ali das células ganglionárias. Logo abaixo, a gente tem um plexo superficial capilar, e junto, esses dois aí, a gente costuma chamar de complexo vascular superficial. Então, repara que aqui nessa imagem, que está mostrando os plexos segmentados aqui para a gente consegue ver que o complexo vascular superficial, ele acaba praticamente aqui, ó, ao nível das plexiformes internas. A nível de segmentação do OCTA, as camadas mais importantes que a gente tem que
prestar atenção, que geralmente o aparelho permite que a gente mude para corrigir algum erro, são as plexiformes, tanto a interna e a externa. Por quê? A interna separa o plexo superficial do profundo e aqui a parte da plexiforme externa vai separar a retina vascular, ou seja, essa parte toda aqui de cima, né, o complexo profundo, o complexo superficial da retina avascular que está embaixo. Isso aqui é o que a gente tem que sempre olhar, essas duas linhas aqui é o que a gente tem, as plexiformes que a gente tem que olhar para ver se está certinho ali no exame. E o plexo intermediário com o plexo profundo, né, se combina com com o complexo vascular profundo, que geralmente a gente consegue, também tem labs para isso mais específicos. Então, agora começando do mais simples para o mais complexo, talvez, né? Como é que acontece, como é que o CTA ele consegue detectar fluxo? Então, simplificando bem, o que o CTA faz, na verdade, é fazer várias aquisições, várias fotos, várias imagens de OCTB, uma em seguida da outra, no mesmo lugar. E ao comparar essas imagens, ele consegue perceber pequenas diferenças num espaço de tempo muito pequeno e mostrar para a gente, decodificar isso numa outra imagem, que seria a tal do sinal de decorrelação, isso que vocês estão vendo aqui do lado. Então percebe que o grande avanço tecnológico do OCTA não foi exatamente no hardware. Na verdade, o OCTA ele já tem desde o OCT Time Domain, né, com bastante limitação, mas tinha desde aquele tempo. O grande boom, grande avanço para a gente conseguir usar esse exame foi, na verdade, software. A gente conseguir perceber e quantificar essas diferenças discretas entre uma imagem e outra, repetida do mesmo local, rapidamente. E aí o OCT depois vai pegar essas imagens de correlação, vai juntar elas em um volume, de novo, vai reconstruir no volume e mostrar para a gente essa imagem aqui, que é a imagem em face que a gente geralmente consegue ver nesses relatórios de exames que mais comumente a gente olha. Então, eu falei agora das diferenças. Para a gente entender como é que é calculado, como é que é verificada essa diferença, tem que entender o que é voxel. O OCTA nada mais faz do que mostrar as diferenças que existem em cada voxel da imagem em volume e colocar aquilo ali como sinal de correlação numa imagem para a gente. Então, numa imagem digital, a menor estrutura, o menor pedaço dessa imagem que a gente consegue agregar informação, seja informação de cor, seja de intensidade de brilho, né, seja o que for, é o pixel. O pixel é a menor unidade de uma imagem digital. E quando você pega esse pixel, que é uma imagem de duas dimensões, que é altura e comprimento, e coloca uma terceira dimensão, ou seja, volume, você transforma esse pixel num voxel. Então, o voxel nada mais é um pixel com uma informação de local, de localização no volume, no seu cartesiano XYZ. É isso que é o voxel. E o OCTA vai pegar cada imagem dessa aqui, vai pegar pelo menos duas imagens que foram feitas no mesmo plano, no mesmo local, mas com intervalos diferentes de tempo, e vai avaliar se teve mudança nesse sinal, desse voxel. E aí ele vai conseguir detectar aquilo que tem pouca variância e aquilo que tem muita variância. Então, olha, a retina, como qualquer outro tecido do nosso corpo, é estacionário. A retina não movimenta. Você vai perceber, o OCT vai conseguir detectar variações que são nos voxels que vão ser atribuídas a algum tipo de movimento, é o contraste de movimento. E aquilo que tem na retina, a única coisa que tem na retina que movimenta, a princípio, são as hemácias dentro dos vasos sanguíneos. Então, é por isso que a gente consegue, dessa forma, conseguir contrastar o movimento dentro do vaso. É assim que funciona. E a variação do quê? O que é essa variação? Existem vários tipos de variação aí, né? Tem muito mais do que esses quatro, mas eu vou falar disso aqui rapidinho, que é o mais comum. Então, a primeira tecnologia que surgiu foi com a variação do speckle. Não tem uma tradução muito boa para isso no português. O que é o speckle? Se vocês já pegaram aquele laser antigo que a gente usava para poder apontar no slide, né? A luzinha verde. Não é bem um laser, né? Mas é como se fosse. Aquilo ali tem as ondas bem coerentes, então não é como laser, mas como se fosse bem coerente. Quando você jogava aquilo ali na parede, que é rugosa, você vinha justamente essa imagem aqui, cheia de pontilhado. Isso aqui é o speckle. O que é? Quando a luz bate ali numa superfície rugosa, ela vai refletir e vai fazer várias frentes de ondas refletidas nas rugosidades. Essas frentes de ondas vão combinar e vão provocar interferência destrutiva e construtiva. E assim você vai ter esse chuviscado aqui. Isso é o speckle. Muito bem, se a gente, o OCT, ele consegue fazer uma imagem, um, um scanar e detectar onde há variação nesse padrão de especo, que a princípio, como eu disse, a retina é um tecido estacionário, a única coisa que faz variar o especo ali seria o movimento das imagens.
Mas também o OCT pode testar a variação da amplitude do sinal, ou seja, a intensidade. Naquele voxel, o sinal ele pode estar mais forte ou pode estar menos forte. Essa variação acontece onde tem hemácia. Ou então a fase da onda, né? Onde você tem movimento, você pode ter uma interferência na fase da onda, ou seja, em um determinado padrão de frente de ondas, ali vão ter lugares onde essa onda vai sofrer um encolhimento, um aumento da fase de onda, e isso também gera o contraste de movimento. E existe uma outra tecnologia que é o efeito Doppler. Na verdade, o efeito Doppler foi uma das primeiras tecnologias que conseguiu ter esse contraste de movimento lá no tempo do OCT Time Domain, mas ele tem muitas limitações, né? Muitas limitações, é por isso que não foi para frente. Hoje em dia, os OCTs A por efeito Doppler não são comercialmente disponíveis, mas tem alguns trabalhos, protótipos aí, com relação a ele, porque ele tem uma capacidade de um dado que a gente não consegue nas outras formas de OCTA, que eu falei, de variação de fase, onda, espectro, que é justamente quantificar a velocidade do fluxo. Quem já teve a oportunidade de ver, né, aqueles ultrassom Doppler, sabe que para a gente conseguir fazer a imagem do vaso, a gente tem que colocar ele numa janelinha, onde tem um ângulo específico ali. Esse ângulo é justamente a direção do vaso. Isso aí tem que ser conhecido, porque existe tal do ângulo Doppler, que é justamente o ângulo onde você tem do vaso com o raio à frente de onda ortogonal. Se você não conhece esse ângulo, você não tem como calcular a imagem. Então, é, acho que a minha tela parou de compartilhar, né? Vou tentar de novo aqui. O que aconteceu? Foi, Voltou, né? voltou. Então, na retina a gente tem um problema, que a gente não consegue conhecer, o OCT não consegue ter essa resolução do tal do ângulo Doppler. Então, é uma dificuldade. O que geralmente é feito nesses protótipos é criar dois feixes de luz, dois feixes de captura, um do ladinho do outro. Assim você consegue medir a diferença que uma imagem tem em um dado tempo conhecido para outra. É um protótipo, né, na verdade. Mas aqui, o importante é saber o seguinte: o CTA ele não consegue dar velocidade. Algumas vezes vocês podem ver no congresso, numa aula assim, o pessoal falando de velocidade, mas isso não é verdade. O CTA ele não dá velocidade, ele não consegue dar. A única coisa que consegue dar seria o CTA Doppler, que a gente não tem comercialmente, tá bom? E aí a gente tem vários outros, como a variação de fase, ou então, mais recentemente, sistemas, algoritmos de correlação baseados até em Deep Learning, né? E aqui está o primeiro problema do OCTA. Cada fabricante tem o seu mecanismo, o seu método de decorrelação de fluxo aqui, de detectar contraste de movimento. E muitas vezes, esses mecanismos não são claros ali na metodologia do aparelho. Você não consegue, às vezes, nem saber o que é exatamente que o OCTA está medindo. Isso gera a possibilidade da gente conseguir comparar imagens. Esse aqui também um grande problema. Aqui nessa imagem, vocês conseguem ver o mesmo paciente, a mesma mácula, né? Feita por diferentes aparelhos de OCTA. E aqui a gente consegue ver alterações grosseiras, por exemplo. Essa imagem aqui do Angelview, a gente consegue ver uma forma mais bem delimitada, com os capilares aqui no meio, que no Heidelberg já é totalmente diferente. Se a gente fosse medir essas artes aqui, provavelmente a gente poderia medir no Heidelberg um pouco maior do que a gente está vendo no Angelview. Isso é por causa disso. Cada fabricante hoje tem um mecanismo que muitas vezes é proprietário para verificar contraste de movimento e não existe nenhum padrão para isso. Bom, então, como eu disse, esses mecanismos de contraste de movimento, na verdade, eles são semi-quantitativos. Eles conseguem ter intensidade de fluxo, que não é a mesma coisa que velocidade. Então, só uma partezinha técnica que eu acho que é importante para a gente interpretar o exame, que é o seguinte, ó. Como eu disse para vocês, o que o CTA ele vai fazer é pegar dois scans, ele vai pegar um raster aqui, que é uma linha horizontal onde você vai fazer o scan, e vai percorrer essa linha como se fosse, como um OCT normal, ele vai gerar duas imagens B em tempos ligeiramente diferentes aqui. Então a gente vai ter o tempo de aquisição, que nada mais é o tempo que o scan demora para percorrer toda essa distância, mais o tempo que o scan volta para correr a mesma distância novamente. Isso aqui é o tempo de aquisição. Depois de subtrair, né, ou de decorrelacionar essas duas imagens, ele vai formar essa imagem aqui de decorrelação, que vai ser juntado, fazer reintegrado de novo no volume. Então, vocês já devem ter visto em fabricantes, principalmente em congresso, né, quando a gente está vendo aparelho novo e tudo mais, sempre lança um aparelho com uma velocidade maior.
que a gente que falam para a gente, na verdade, é que não adianta uma CTA ter uma velocidade ultra rápida, porque não é assim que a gente consegue ver contraste de imagem. Então, dentro da retina, a hemácia tá se movimentando em determinada velocidade. Se você fizer um scan ali tão rápido de um para o outro, tão rápido, você às vezes não vai conseguir pegar o tempo da hemácia sair do feixe desse scan para o próximo, você entendeu? Então, na verdade, quanto mais rápido o aparelho é, por um lado é bom, porque isso diminui os artefatos de movimentação, mas por outro lado, você não consegue, você diminui a sensibilidade ao contraste de movimento. Aqui tem uma ilustração com um gráfico de decorrelação de dois aparelhos aqui, um com um tempo de aquisição bem rápido e o outro com um tempo de aquisição bem lento. Digamos que esse aqui é de 100, esse aqui é de 75 embaixo, mais lento. No mais rápido, a gente consegue ver que, na verdade, isso aqui está trocado, tá, pessoal? Aqui de cima, ó, tá trocado, isso aqui eu coloquei errado. O de cima é o lento e o de baixo é o rápido, tá bom? Então, esquece o que tá aqui. O de cima é o lento, a gente consegue ver que o threshold, ou seja, o limite que ele consegue começar a detectar fluxo, é um fluxo bem menos intenso do que o OCT rápido, tá aqui embaixo. O que significa que o fluxo, a velocidade lenta aumenta a sensibilidade do OCTA. Você consegue ver aqui nas setinhas que os vasos que são menores e por isso tem menor fluxo aparecem com maior resolução no OCT lento. Enquanto que o OCT lento ele satura a imagem muito rápido, ou seja, a partir de pouca velocidade de fluxo, ele já não consegue mais distinguir o que está sendo mais rápido e o que está sendo menos rápido. Ele é tudo saturado. Enquanto que na imagem aqui de baixo, a gente consegue ver que o fluxo rápido, está errado, está trocado, rápido, ele consegue perceber fluxo a partir de uma velocidade mais rápida, mas ele também tem uma grande amplitude para decorrelacionar movimento com atraso de movimento e perceber variação de intensidade. O que que se traduz? Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui numa trofeográfica, ele está fazendo o ACPA, o interface da parte da coroa capilar. Aqui tem uma atrofia da coroa capilar, então você está vendo aqui a coroide, né? Os vasos da coroide aqui embaixo. Percebe que no OCT, que tem um tempo de aquisição bem rapidinho, você tem uma imagem com menos vasos do que o que tem o tempo de aquisição rápido. Mais lento, quer dizer, tempo de aquisição maior. Ou seja, o rápido dá menos sensibilidade para vaso do que o lento. É claro, se você tem um tempo maior, você dá mais tempo para a hemácia sair do mesmo lugar e entrar outra hemácia, uma hemácia nova. Então, mas isso não é tudo, né? Tem vantagem de ter o tempo de aquisição mais rápido. Quanto mais rápido você tem o aparelho, tempo de aquisição menor, você deixa ele menos sujeito a contraste, a problemas com relação à movimentação, artefatos de movimentação. Isso é muito importante, porque os artefatos de movimentação acabam deletando os scans que são inválidos, acabam produzindo scans inválidos, mais scans inválidos. Então, hoje em dia, com os OCTs rápidos, na verdade, você tem duas capturas, uma lenta e uma rápida. E com isso, você consegue, inclusive, separar fluxo lento e fluxo rápido. Aquilo que aparece o tempo de aquisição mais longo é fluxo lento e ele pinta de uma cor para você, que geralmente é uma cor fria. E aquilo que aparece no tempo de aquisição mais rápido, mais curto, ele pinta de vermelho, que significa que é um fluxo mais alto. Mas isso não é velocidade. Quando a gente está olhando nesse mapa aqui de correlação de intensidade, o que a gente está vendo aqui é intensidade de fluxo, mas não velocidade. O que significa dizer que pode ter, de repente, um fluxo ali que seja mais rápido, menos, ou mais devagar, mas com uma intensidade mais fraca, porque a velocidade ela depende de outros fatores, como capacidade ótica do meio, tamanho do raster, diâmetro do vaso, diferença de pressão, um monte de coisa. Um outro detalhe interessante aqui, em relação também a esse negócio de sensibilidade, é o, é o tamanho do raster que você faz, pede para você ter, capturar para você. Geralmente, nos aparelhos, você tem pelo menos dois protocolos de aquisição lá para você escolher. Um que é pequeno e um que é maior, né? Ou seja, um que tem uma resolução angular menor e uma que tem resolução angular maior. Qual a diferença entre as duas? É o comprimento do raster, do scan B. Então, aqui nessa imagem, a gente vê que é de 30 graus, né? O tempo em que o scan vai demorar para percorrer essa distância inteira aqui vai ser muito maior do que essa aqui que é pequenininha, que é 10 graus.
O que isso significa? O OCTA ele vai ter que capturar menos imagens, menos scans ao longo de toda essa distância aqui, para conseguir não perder tanta velocidade, do que nessa pequenininha aqui. É só simplesmente isso. Então, simplificando, ele sacrifica a resolução. Toda vez que você pede para o OCTA fazer um scan maior, ele vai sacrificar a resolução de imagem para conseguir manter a velocidade mínima, para não ter artefato de movimentação, para conseguir vencer as microsacadas do olho. Então, de uma forma geral, de uma regra geral, a gente sempre vai tentar fazer o menor scan possível para aquilo que a gente quer. Se você quer ver uma imagem de uma membrana, alguma lesão ali, ver se está passando fluxo, você vai tentar fazer protocolo de escaneamento menorzinho, porque aí tem mais chance de ter tanto mais resolução quanto mais sensibilidade a fluxo. Agora, tem situações que a gente prefere fazer um scan maior, por exemplo, no paciente que tem oclusão venosa, ou então no paciente com retinopatia diabética, se você quer ver a área de oclusão, ectasia capilar, você vai pedir. Você vai tentar fazer um exame, né, com um tamanho maior, né? Sacrificando resolução, como vocês conseguem ver aqui. Tem uma outra diferença também entre os aparelhos, que é com relação ao tipo do OCT, se é Spectral Domain ou Swap Source. Isso aqui é uma outra coisa que também tem muitos, geralmente quando você vai em esses stands aí onde vende aparelhos, os vendedores sempre dizem que um é melhor que o outro, né? Mas não sabe explicar por quê, às vezes até enrola a gente. Na verdade, a diferença que tem entre um e o outro é o comprimento de onda, tá? E existem basicamente dois comprimentos de onda que se você tem, na verdade, qualquer aparelho que faz imagem de scanning laser vai operar. Um comprimento de onda de mais ou menos 1050, um comprimento de onda de 850. Isso daqui tem a ver com a absorção da luz dentro da água. A gente sabe que o olho tem vítreo, né, dentro do olho. É praticamente água. Se você fugir dessas duas linhas de comprimento aqui, você vai ter muita atenuação de sinal. É por isso que só tem, basicamente, fica nesses dois comprimentos de onda aqui. Bom, quando você tem um comprimento de onda maior, você vai ter menos atenuação do sinal. É isso que é o mais importante. Então, olha aqui o spectral domain aqui em cima, comprimento de onda de 850. E olha como no SLAB, que está abaixo dessa drusa, aqui, desse dep drusenoide aqui, né, que ele está mostrando para a gente aqui a foto estrutural, olha como a gente tem uma atenuação, uma perda do sinal muito importante aqui, fica escuro aqui. Isso aqui é uma imagem estrutural, isso aqui não é imagem de fluxo, já está escuro aqui. Por que está escuro na estrutural? Né? Porque o sinal não consegue chegar até a corda capilar que está aqui, ele se perde, ele acaba. E aí, logo, portanto, você não vai ter correlação de fluxo aqui, mas não significa que não tenha fluxo aqui embaixo, né? É que o sinal não chegou até aqui. Enquanto que no swap source, com comprimento de onda maior, a gente consegue ter uma penetração muito melhor do sinal, conseguir fazer a imagem, olha aqui, onde você consegue ainda ter menos artefatos de atenuação, né? Falando nisso, vou falar agora de artefatos, dos artefatos, né, da imagem, e o primeiro que eu vou falar é justamente esse, né, artefatos de atenuação. Aquilo que eu expliquei. Quando você tem uma estrutura hiperreflectante, por exemplo, uma drusa, ou uma área de hiperplasia, hipertrofia da PR, ou um exudato duro, ou uma hemorragia, muitas vezes você vai, a luz, o sinal não vai conseguir ultrapassar aquela imagem para poder ver o que está embaixo. E aí, se você olhar só o mapa de decorrelação, só onde tem fluxo, como essa aqui na imagem que está aqui em cima, você vai ver que tem um pontinho preto lá, não tem fluxo naquela área. Mas antes de você chegar a essa conclusão, você tem que ter certeza que o sinal chegou lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que olhar para o enface estrutural. Se tiver um ponto preto no enface estrutural, significa que o sinal não chegou até lá e por isso você não pode dizer de maneira nenhuma que ele não tem fluxo, ele é um artefato de atenuação do sinal. Por outro lado, se naquele ponto o sinal conseguiu chegar lá e você está vendo a imagem que tem sinal ali, mas na decorrelação está preto, significa que você ali tem uma redução de fluxo verdadeiro. Então, a gente sempre olha a imagem de decorrelação do lado da estrutural. Sempre olha, porque sempre tem artefato de atenuação em algum local ali. E o artefato de projeção, que é também um dos mais importantes. Então, o artefato de projeção ele acontece justamente por conta dessa variação aqui no padrão de reflexão da luz através dos vasos. Então, pega essa imagem aqui. Quando a imagem está passando ali, a luz está atravessando,
A luz consegue atravessar aquele vaso ali, mas ela vai sofrer modulação quando ela atravessa o vaso. E toda vez que ela encontrar uma superfície que tem uma alta refletividade, ela vai espelhar essa mesma modulação nessa superfície de alta refletividade. Então, aqui estou mostrando de uma outra forma. Imagina que você tem um vaso aqui, um vaso de sangue, uma fonte de luz, e aqui atrás uma superfície altamente refletiva, que geralmente a gente está falando aqui do complexo OPR, forocapilar bruto. Então, toda vez que essa luz sofrer modulação do sinal, a sombra, a projeção dela vai sofrer a mesma modulação. Ou seja, o OCT, quando ele estiver fazendo a decorrelação, ele vai ver duas imagens, uma em cima da outra, tendo o mesmo padrão de decorrelação. Essa analogia aqui é muito legal, porque mostra justamente, consegue simplificar para a gente isso que eu mostrei. Imagina que você está com essa bandeja de água, e que você não tem movimento, você não está jogando água, a água está parada, você está olhando de cima. Se você estiver olhando de cima e vendo a mesa branca lá embaixo, a água está parada, você não vai conseguir ver diferente, você não vai conseguir ver projeção nenhuma ali, a água está parada, é transparente. Mas se a água começar a mexer, se você começar a jogar água ali, o sinal de luz vai sofrer reflexão e vai sofrer difração, modulação lá na água e vai projetar uma sombra, né, que chama de projeção, justamente no anteparo lá embaixo. E essa projeção vai mudar, vai sofrer modulação conforme a água mexa ali na frente, ali em cima do mesmo jeito. Então, a primeira coisa aqui, você só consegue ter projeção, fenômeno físico inerente a qualquer OCT. Você sempre vai ter projeção quando você tiver uma modulação, ou seja, um vaso passando em cima, e uma superfície altamente refletiva embaixo. A projeção vai acontecer sempre embaixo do vaso, na superfície hiperreflexiva. Então, justamente aqui que a gente está vendo isso aqui, ó, por exemplo. Essa imagem aqui, você está vendo o plexo superficial aqui, ó. Essa imagem da esquerda, ela está fazendo os LEDs do plexo superficial. Você está vendo os vasos aqui da retina superficial. E essa aqui embaixo, onde tem essa linhazinha vermelha aqui, ela já está fazendo um corte na corocapilar. Então, você está vendo nos LEDs de corocapilar a projeção de todos os vasos da retina do plexo superficial, aqui embaixo. Por que isso está acontecendo? Porque toda vez que a luz atravessa uma superfície hiperreflectante, como, por exemplo, a plexiforme, como, por exemplo, aqui a elipsoide, o plexo PR, ela vai sofrer projeção. Então, aqui um outro efeito, uma outra imagem mais dramática desse fenômeno aqui, ó. O plexo aqui é um alto mil. O corte está aqui na esclera. E você ainda assim, tendo esse erro de segmentação grosseiro aqui, colocando os LEDs na esclera, você consegue ver perfeitamente a coroide aqui em cima. Por quê? Porque está sofrendo projeção na esclera, que é uma superfície alta, muito refletante. Então, todo OCT ele vai ter projeção e ele tem que ter algum meio de tirar essa projeção, porque senão o exame ele fica inútil. Você não vai conseguir fazer o que você quer fazer com o CTA, que é separar o plexo por LED. Você não vai conseguir fazer isso. Então, aqui do lado mostra o plexo intermediário, na letra C, aqui, ó, a imagem C. A gente vê o plexo intermediário e aqui o mesmo plexo intermediário sem o mecanismo de eliminação da projeção, né, de correção da projeção. Aqui você não consegue ver o plexo intermediário. Depois que você pede para o aparelho tirar essa projeção, você consegue estudar melhor um plexo intermediário. Então, existem várias formas de você tentar tirar essa projeção. Tá? A mais simples talvez seria o do que? Da gente pegar a imagem que está de cima e diminuir a que está de baixo, subtrair. Mas se fizer só isso, como era feito antigamente, você deixava um caso preto ali, você deixava uma imagem preta ali, você subtraiu. E isso por si só já é um artefato. Então, hoje em dia, você tem mecanismos muito complexos, acho que nem vale a pena a gente discutir aqui, que tentam eliminar esse artefato de projeção sem prejudicar o sinal que está ali embaixo. Não é perfeito, mas já melhorou bastante. Um outro artefato também importante é da atenuação difusa do sinal. Eu falei da atenuação focal, mas existe também a atenuação difusa. O que acontece? Toda vez que você tem uma opacidade de meio, seja de catarata, OCT, turbação vítrea, o sinal ele vai penetrar cada vez menos dentro do olho até atingir a retina. E o que acontece? O OCT ele tenta corrigir isso. É a tal do índice, né, noise ratio. Toda vez que ele detecta uma, uma atenuação do sinal difuso, que ele vê que o sinal está chegando mais fraco, ele vai tentar aumentar o ganho desse sinal. E isso vai fazer o quê? Vai acabar induzindo, fazendo com que o noise, que é aquilo
é o sinal que você não quer, que é aquilo que está dentro da sua imagem, que não tem relação àquilo que você está analisando, que é externo, ele começa a ficar cada vez mais intenso. Então, em termos práticos, o que a gente vê cada vez que os meios se tornam mais opacos, por exemplo, na catarata, que a gente está vendo esse efeito no OCT-SD, né, espectrodomain, aqui no swap source. Você vai ter o quê? Cada vez perda de sensibilidade ao fluxo. Cada vez mais você vai ter perda de sensibilidade ao fluxo. Se você mandar o OCT medir fluxo ali, binarizar, você vai ver que ele vai jogar coisa que não existe. Ele vai pegar o noise e vai decorrelacionar como se fosse fluxo, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Então tem que prestar atenção. Geralmente, para você ter uma análise confiável, você tem que ver lá naquele índice noise ratio, para cada aparelho, você tem que olhar no manual, no software. Geralmente ele pinta de vermelho, pinta de amarelo, pinta de azul, alguma coisa assim, dizendo para você que aquilo ali não tá com um sinal baixo. Se tiver com um sinal baixo, o exame deixa de ser confiável. Ele vai estar perdendo fluxo, bastante fluxo, e vai estar jogando noise, que é coisa que não é fluxo, como se fosse fluxo na sua análise. Artefato de segmentação eu já falei, né? Mesma imagem, a gente tem que ver se o slide que a gente está querendo ver está segmentado direito. Geralmente não está, a não ser que a mácula seja normal. Todo, todo o mecanismo, o algoritmo de segmentação de qualquer aparelho de OCT é baseado em mácula normal. Então, saiu do normal, ele buga, qualquer um. E você muitas vezes vai ter que fazer o ajuste ali, o ajuste fino. Você tem que olhar a imagem transversal e ver onde é que está esse lado aí. Não é raro a gente ter que ajustar. Na verdade, é bem comum a gente ter que ajustar isso daí para não fazer a análise errada. Então, são esses aqui os artefatos principais, tá? Não são todos. E como eu disse, né, cada software, cada fabricante tem ali a sua forma de eliminar, ou pelo menos minimizar. Eliminar não consegue, né? Mas minimizar esses artefatos aqui para conseguir fazer com que a imagem fique melhor. Muitas vezes, esses mecanismos não são claros, então por isso a gente não consegue comparar um exame com o outro. E aqui, por último, vou falar um pouco da análise objetiva do CTA, né, que são as métricas de fluxo. Não vou falar de todas, vou falar só das que são mais comuns, né? Vou começar primeiro aqui falando das métricas tradicionais, que são aquelas que geralmente estão presentes em todos os aparelhos, né, quase todos. A mais comum é a tal da densidade, né? Densidade de fluxo. Existem duas formas da gente calcular a densidade de fluxo. Então, primeiro, o que é densidade de fluxo? Olha, você vai ter que entender como densidade é o quanto de vaso que tem naquela área. Pensa aí, densidade de fluxo nada mais é da área que corresponde a fluxo sobre a área total da imagem. Isso é um conceito, na verdade, que não é do OCT nem da retina. Isso aqui é um conceito de processamento de imagem em qualquer área da medicina. Se você for na neurotomografia, vai ser a mesma coisa. Então, você pode, como é que você vai fazer para calcular isso daí? A primeira coisa que você tem que fazer é binarizar a imagem, né? O aparelho faz isso. Você vai ter que binarizar. O que é binarizar a imagem? É você falar para o OCT o seguinte, para o programa, né? Está fazendo para você o seguinte, ó, eu estou aqui atribuindo o valor que eu acho que é o correto, para dizer para você que, a partir daquele valor, o voxel que está acima daquele valor vai ser considerado como fluxo positivo. E o voxel que está com o valor abaixo daquilo ali vai ser considerado como fluxo ausente. Então, você pega uma imagem onde você tem um monte de sinal, várias variações aqui de sinais, de intensidade de sinal, e você vai estipular um limite e dizer aquilo ali é fluxo, aquilo ali não é fluxo. Você vai tornar então uma imagem binária. Só de sim, não, tem fluxo, não tem fluxo, é isso. E aí, existem vários métodos para você fazer isso. Tem métodos globais, que você pega um valor e joga para toda a imagem. Tem métodos locais, que se baseiam o quanto que tem de variação ali naquele determinado local da imagem que se atribui ali, que chama raio, né? E vai fazendo isso. Não convém entrar ao mérito aqui, mas existem várias formas de a gente fazer essa binarização. Depois que você tiver essa binarização, aí sim você vai conseguir calcular a área total, que é correspondente a fluxo, versus a área total do seu scan de interesse, como está aqui. Bom, você pode entender essa densidade de fluxo de duas formas, ou considerando a espessura total do vaso, ou seja, o mesmo peso que você vai ter para vascularização de um vaso com calibre maior vai ser o mesmo que você vai ter para um vaso de calibre pequeno. Para você fazer isso daí, como é que a gente faz isso? Tá? Tenta imaginar o seguinte: pensa que você está estudando uma densidade vascular em tecido vascularizado como a retina.
Se a densidade vascular cair, pode ser por dois motivos. Ou pode ser que tenha diminuído a quantidade de capilares que tem ali, ou pode ser que os vasos tenha diminuído a densidade capilar, mas os vasos tenham ficado maiores. Eles tenham ah, sofrido engurgitamento de repente. E se você calcular a densidade da área, da densidade vascular ali, do fluxo, sem levar em consideração o diâmetro do vaso, essa medida ela fica pouco específica. Em outras palavras, por exemplo, você tiver uma perda de capilar versus uma perda de capilar com um aumento da área do vaso, ou seja, o vaso ficou maior, você não vai ter alteração na densidade. Então, para isso, a gente costuma estudar essa densidade aqui também de uma outra forma. A gente elimina o fator do diâmetro do vaso da conta. A gente transforma os vasos todos em pixels únicos, em linhas. Isso se chama esqueletização. Você pega o vaso que é grosso e atribui a ele a mesma espessura, a mesma linha do que um vaso fino. E aí você consegue, dessa forma, eliminar o fator diâmetro do vaso da conta. Isso é mais sensível, inclusive bem mais sensível para a gente estudar, por exemplo, a, o efeito da isquemia na maculopatia isquêmica diabética, isso aí segundo vários estudos. Então, a gente tem densidade de área e densidade de comprimento, que são essas duas formas mais tradicionais. Isso daqui geralmente é exposto para a gente lá no aparelho do OCT de duas formas, ou na forma de grid, como você está vendo aqui na esquerda, em que ele pega a área, divide em quadrantes aqui, 6 quadrantes, por exemplo, e vai te dando a média de densidade de fluxo para cada quadrante. Ou, uma outra forma também, isso aqui é mais comum, inclusive, é você usar aquilo que a gente já está acostumado, que é o grid da PDRS, né? É uma convenção aleatória, não tem motivo para isso. Mas você, como já é uma medida bem reconhecida, a gente também pode expressar esse valor médio aqui em cada setor aqui do grid da PDRS. Isso aqui geralmente é mais comum. E além da densidade vascular, a gente tem também as métricas da ZARF, né, da área da zona avascular da foto. Você pode medir tanto a área dessa ZARF, como está aqui na esquerda, você pode medir o perímetro dela, você pode medir a densidade dos capilares que estão a uma distância determinada da ZARF, do limite da ZARF, como por exemplo 300 micras é o mais comum para você pegar só esses capilares que estão aqui, ó, na bordinha da ZARF, que são mais sensíveis inclusive à isquemia, e é por isso que a gente tem uma métrica que valoriza muito mais esses capilares ao redor da ZARF. Ou você pode calcular o quanto que essa ZARF está irregular, quanto que ela se afasta de um círculo perfeito, que chama índice de acircularidade. Isso daqui tem várias aplicações, isso daqui, na verdade, é o que a gente está estudando hoje no CPA. O que tem impulsionado a tecnologia a se desenvolver cada vez mais é a possibilidade que a gente está tendo de achar valores e aplicações para essas métricas aqui. Inclusive, esse índice de acircularidade é um dos mais frequentes, é um dos mais sensíveis à retinopatia diabética. Antes você ter essas alterações aí de microhemorragia, de alterações clínicas ou até no OCT, já tem trabalho dizendo que a primeira coisa que altera é isso daqui, né? Então, e por último, aqui a gente pode também calcular o contrário, a ausência do fluxo, que a gente chama de flow void, né? Déficit de fluxo. O que que é? Nada mais é do que você, em vez de quantificar o pixel ali que é do fluxo, você quantifica o pixel, você inverte. A área preta que não tem fluxo, você vai transformar binarizando com uma área branca e vai calcular o quanto que tem ali, quanto que falta de fluxo sobre a área total. Isso geralmente é o que a gente faz quando está estudando cólico capilar. Não faz sentido pegar a cólico capilar e contar o quanto de fluxo que tem ali, porque isso aqui é uma cólico capilar, mas isso aqui não é uma imagem real. O que a gente está vendo aqui é o padrão de interferência numa malha capilar, mas isso daqui não é capilar, você não está vendo capilar ali. Você não consegue ver capilar. Então não faz sentido você contar os vasos da cólico capilar, porque não dá para ver vaso em cólico capilar. Você vê a malha. É o, é o, é o, é o sinal ali distribuído. Então, o que faz mais sentido quando a gente está vendo cólico capilar é calcular a falta de fluxo, foi o flow void. É justamente a conta ao contrário. Binariza, inverte e calcula aqui a área que a gente tem de ausência de fluxo versus a área total que você está estudando. Então, para terminar, falar um pouquinho do problema que a gente tem hoje com essas métricas é justamente aquilo que eu já tinha conversado, né? Muitos aparelhos hoje, eles disponibilizam essas métricas para a gente, né? Tirando raros softwares ainda, né?
Eu não usei todos os OCTs, mas eu usei uma par de OCTs aí. Eu posso dizer que desses novos aí, o único que não dá pra gente medida de métrica assim, lá já no aparelho, é o Heidelberg HRA. Eles não têm isso daqui, mas os outros têm de alguma forma. O problema é que a forma com que é medida e tratada essas imagens não é padronizada. Então, pega aqui, ó, a mesma imagem, se você usar diferentes formas de binarização, diferentes formas de linearização, né? E diferentes formas de área para calcular isso aqui vai dar totalmente diferente. O mesmo valor, a mesma métrica vai dar completamente diferente. E é por isso, por essa falta de padrão, que não faz sentido, de padronização no estudo dessas métricas entre os diferentes aparelhos, que não faz sentido a gente comparar um exame com o outro ainda. Quando as métricas elas são extremamente úteis para a gente seguir um paciente, mas desde que a gente faça no mesmo aparelho, na mesma máquina. Não, a gente não pode avaliar em aparelhos diferentes, que vai dar totalmente errado. Isso aqui é um caso clínico, né, para terminar, só exemplificando a utilidade do OCT. Você tem uma paciente com Vogt, né? Esse aqui é recentemente, por isso que eu coloquei aí. Uma paciente com Vogt, já na fase crônica, a gente vê que no olho direito, ela tem seus 40 anos. No olho direito, ela teve uma membrana que evoluiu com fibrose, que ela é olho único no olho esquerdo. E aí, olhando, né, examinando essa paciente, eu consegui ver aqui no olho esquerdo esse sinalzinho aqui que vocês conhecem bem, né, que é a separação da PR da membrana de Bruch. Tem uma imagem, não tem, não. Então, acho que dá para ver aqui que nessa região aqui central da mácula, a gente tem a membrana de Bruch aqui embaixo e a PR elevando. Né? Essa coróide também super fina aqui, porque essa paciente ela tem uns 10 anos já com essa doença, com Vogt. Então, aqui a gente tem um grande remodelamento vascular na coróide. Então, hoje em dia, né, isso aqui é um sinal muito, muito sujeito. Depois do CTA que a gente descobriu isso, né? Antes a gente não sabia. Mas hoje em dia isso aqui é um sinal muito sugestivo de membrana do tipo 1, né, sub-EPR, ainda que seja inativa. E olha só como é interessante, o padrão ouro para a gente dar o diagnóstico de membrana sub-EPR é a endocianina, né? A endocianina consegue, teoricamente, enxergar através da EPR, coisa que a anjo não consegue, e a gente consegue ver as membranas ali através da endocianina, mas tem algumas que não aparecem na endocianina. Aqui essa endocianina que eu coloquei aqui, a gente não consegue suspeitar de nada, não tem nada aqui que infira uma membrana, nem nas fases tardias. Eu coloquei só uma aqui, mas também nas fases tardias não tem nada que sugira. Enquanto que se a gente faz o OCTA e consegue isolar essa área que seria vascular, a membrana aparece perfeitamente. Então, o OCTA ele veio para dar para a gente, além dessas métricas e as coisas que a gente está estudando agora, está conseguindo ter acesso agora, uma nova forma de estudar a retina, que é através dos segmentos, através dos slabs, coisa que a gente não tinha antes. Tá? Então, geralmente, quando você vai colocar o ACTA ali no congresso, você vai dispor de algum trabalho, você sempre coloca essas três imagens aqui, né, para a gente conseguir interpretar o exame. A imagem estrutural, para garantir que não exista nenhum déficit de atenuação do sinal que possa falsamente se mostrar para você um déficit de fluxo. A imagem de decorrelação em face e a imagem aqui ortogonal, para você ver se os LED está sendo segmentado na área correta. Vocês conseguem ver aqui embaixo. E aqui, olha só quanto que está publicando agora do CTA nos últimos anos, né? Desde 2004. Eu acho que o primeiro aparelho comercialmente foi em 2007, então tempo danado. A gente está na crista da onda agora do estudo do CTA. Né? Isso aqui pode parecer meio complexo, tipo assim, é difícil de analisar a imagem, difícil da gente conseguir interpretar, é muito trabalhoso, você tem que fazer pesquisa, você tem que levar isso aqui para um software de edição de imagem, para conseguir binarizar da forma correta, para conseguir estudar. É verdade, né? Mas por enquanto, né? Lembra que quando o OCT ele surgiu, com o time domain, a única coisa que a gente conseguia avaliar era a espessura total da retina. Olha só hoje que a gente consegue fazer. Você consegue avaliar o volume de cada camada da retina. Isso começou com estudos, começou com trabalho. Você vendo a utilidade desses marcadores objetivos, dessas métricas, você estudando diferentes doenças, em uma hora, um dia isso daqui vai avançar. O setor também falou. Um dia isso daqui vai estar de uma forma muito melhor nos softwares aí dos vários fabricantes que precisam colocar isso para conseguir melhorar a usabilidade do aparelho. E uma hora essas métricas ali elas vão melhorar
Eles vão estar mais acessíveis e vão estar provavelmente também mais padronizados para a gente conseguir aproveitar